Achei Jesus, gozo que o mundo traz, muito pronto se desfaz, mas tenho sempre paz, paz em Jesus. Olá, meus queridos irmãos. A lição de hoje tem como título Tudo Ele Faz Bem. E é verdade, iniciamos ouvindo a primeira estrofe desse lindo hino 218, Achei Jesus. Hino gravado por uma irmã nossa lá de São Paulo, nossa irmã Margarita. E nós ficamos assim pensando na beleza da letra desse hino, escrita pelo nosso querido irmão Richard Holden. Esse irmão foi um dos principiantes do trabalho dos irmãos aqui no nosso país. Isso por volta de 1860, 870, por aí, foi quando esse irmão sentiu no coração o desejo de reunir-se da maneira como nós buscamos nos reunir em Madureira. Portanto, a todos vocês, achei Jesus. Tudo Ele faz perfeito. Que o Senhor nos abençoe no estudo dessa lição. Convido todos vocês para, com muita alegria no coração, passarmos esses momentos em estudo da palavra do Senhor. Leiamos juntos o texto áureo da nossa lição. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos capítulo 7, versículo 37. Durante a semana, nós estudamos vários textos, de segunda até sábado, e eu quero passar para vocês aqueles textos que mais me chamou a atenção, mais falaram ao meu coração. Eu faço isso e peço a vocês também para fazer o mesmo. Estudem as lições durante a semana e, se possível, sinalize aqueles textos ou aqueles versículos que falaram consigo, porque a palavra do Senhor é o que faz o nosso desenvolvimento espiritual, é o que nos alimenta. Não é a minha palavra, não é a palavra de outros pregadores, mas tão somente a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos lá. Na segunda-feira eu separei Êxodo capítulo 4, versículo 11. Porque aqui nós temos o Senhor Deus falando a Moisés, depois de Moisés impor várias situações de dificuldades para ir ao Egito, para comandar a saída do povo ali daquela escravidão. E numa dessas conversas de Deus com Moisés, Deus disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ora, irmãos, o Senhor está dizendo a Moisés que quem faz a boca do homem que fala, a boca do homem que não fala, quer dizer, o mudo, o ouvido do surdo que não ouve, a visão do que vê e a visão do que não vê, a cegueira, quem faz é Ele. Às vezes nós temos a ideia de que uma pessoa que não fala ou uma pessoa que não vê é um defeito de fabricação, mas não é um defeito. Deus o fez assim.
Mas, se Deus quiser, ele também pode reverter, porque ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Portanto, eu achei interessante Êxodo 4:11. Na terça-feira, eu separei Tiago 3:17, porque aqui nós lemos que a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Estas são as qualificações da sabedoria lá do alto. Na quarta-feira, Marcos, capítulo 8, versículo 23, Jesus aqui, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Esse é um assunto muito interessante. Nós vamos abordar no curso da lição o Senhor usando a saliva como remédio ou como medicamento. Na quinta-feira, separei Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo quanto Deus fez durará eternamente. Por que durará eternamente? Porque ele faz bem feito. O que Deus fez, fez bem feito. Não deteriora, não perece, porque é Deus quem fez. Nós, os seres humanos, fazemos muitas coisas, mas tudo, em pouco tempo, acaba, porque nós não temos as mesmas virtudes de Deus no que fazemos. Na sexta-feira, o versículo escolhido foi esse do capítulo 22 de 2 Samuel, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho do Senhor é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada. E terminando as lições da semana, sábado, eu separei Jó 38, versículo 3, que o Senhor fala a Jó: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Quem conhece a história de Jó sabe que ele estava numa situação de extrema fragilidade física. Talvez ele estivesse seminu devido aos acontecimentos que ele vinha padecendo, as enfermidades. Mas Deus queria falar com ele e para isso ele precisava cobrir-se. Como diz o texto, cinge, pois, os lombos, pois eu vou te perguntar e você vai me responder, mas Deus queria que ele se vestisse para ouvir a sua voz. No capítulo mais adiante, no capítulo 40 desse mesmo livro de Jó, versículo 7, novamente o Senhor fala as mesmas palavras. Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, eu fiz o acréscimo desses dois versículos para enfatizar isso que nós estamos observando no versículo 3 do capítulo 38.
Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Até então, o casal não estava vestidos. Talvez estivessem vivendo ali em meio à natureza, descobertos, mas agora, com a entrada do pecado, Deus estabelece a necessidade deles cobrirem o corpo, ou pelo menos a parte do corpo, para que Deus pudesse falar com eles, como está escrito em Gênesis 3:21. Quando eu li esse texto, embora já sendo um texto muito conhecido, mas me fez pensar, meus irmãos, na necessidade de termos atenção com a nossa vestimenta, em especial nos ambientes de culto, em especial nas nossas reuniões, na igreja, onde nós estamos aí para cultuar o nosso Deus. É preciso haver um certo sentimento de respeito ao Senhor e cuidar da nossa aparência, porque isso faz parte do que o Senhor tem falado a Jó. Cinge, pois, cinge agora os lombos. E Adão e Eva fez vestimenta para eles. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Não fiquem chateados com o que eu estou enfatizando, mas eu sei que se não houver cuidado, muitas vezes as pessoas se apresentam nas reuniões como se apresentam em outros locais que não tem nada a ver com o culto de adoração ao Senhor. Ainda bem que também em outros locais o crente tem que tomar cuidado, mas em especial no ambiente solene da presença de Deus. Que o Senhor nos ajude, portanto, com estas lições de toda a semana. Muito preciosa mesmo as lições. Mantenha a sua Bíblia aberta, meus queridos irmãos, para estudarmos o texto da lição de Marcos 7, 31 a 37. Tudo ele, Jesus, no caso o texto da lição, faz bem. Tudo ele faz bem. Nós dividíamos o texto em 6 itens. 6 itens que eu quero deixar com vocês nesta manhã. O primeiro item, levar alguém a Jesus, uma nobre demonstração de amor. Vamos ver. Segundo, Jesus se utiliza de fisioterapia e medicamento no tratamento, no caso desse texto que nós estamos estudando. Terceiro, Jesus ergue os seus olhos para o céu e ordena a cura. Quarto, o milagre realizado por Jesus. Quinto, Jesus pede ao curado para não divulgar a ninguém a cura recebida. E por último, o reconhecimento público daqueles que viram aquele milagre. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Que o Senhor nos abençoe, portanto, no estudo desses 6 itens. Nossa oração é que, ao estudarmos esses assuntos, o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Não só ao meu, que já tenho buscado o Senhor para preparar essa lição, esses estudos, que eu sinto que é uma responsabilidade muito grande, mas enquanto o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos de vocês. Mas eu espero que vocês também olhem esses estudos não como sendo uma mera, vamos dizer assim, formalidade de estudarmos
a lição da semana, mas que cada lição impacte as nossas vidas, fale aos nossos corações, mude os nossos comportamentos. Na lição de domingo passado, estudamos sobre aquele tema, os dois devedores. Como eu achei importante aquela lição, e espero que essa de hoje também seja tão importante quanto a que tem sido a de domingo passado, a de domingo retrasado, e assim sucessivamente. Levar alguém a Jesus. Meus prezados irmãos, estamos diante de um nobre gesto de amor, uma nobre demonstração de amor. Levar um necessitado até o Senhor Jesus, até a presença do Senhor Jesus. Na lição de hoje nós lemos no versículo 32 do capítulo 7, né, que lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Logo a seguir, no capítulo 8, versículo 22, também lemos: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E nós poderíamos ir citando outros textos onde estão relatados pessoas levando outras até o Senhor Jesus. E, meus amados irmãos, eu fico pensando agora na nossa posição como igreja, como nós temos feito diante das pessoas necessitadas que estão ao nosso redor. Será que nós também temos tido a preocupação de levar algum necessitado, seja físico ou espiritual, até o Senhor Jesus? É uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Eu penso, irmãos, que há duas maneiras de levar alguém até Jesus. Há outras, muitas outras, mas eu vou citar apenas duas. A primeira que eu vejo é o testemunho. Eu só tenho autoridade para levar alguém a Jesus se o meu testemunho for condizente com a minha profissão de fé. Não adianta eu dizer aos meus amigos, aos meus vizinhos, aos meus familiares que eu sou um crente no Senhor Jesus, se o meu testemunho não condizer com aquilo que eu estou falando. Eu trabalhei durante muitos e muitos anos em setores onde tínhamos muitos colegas, e desses colegas muitos se diziam cristãos, crentes, alguns até exercendo atividades nas suas igrejas, onde eles eram membros. Às vezes eu ficava até envergonhado quando esses que se diziam irmãos demonstravam através do seu testemunho um padrão de vida que não condiz com o do cristão. Eu não vou entrar em pormenores, mas cada um pode já imaginando o que é uma pessoa dizer que é um cristão se ele faz a sua fezinha lá naquela banca de jogo. Como alguém pode dizer que é um cristão se ele tem casos fora do casamento? Como alguém que é cristão que sai do trabalho e vai para uma roda de amigos e embriaga-se ali? Só esses exemplos. Infelizmente, não adianta
querer taparmos o sol com a peneira. O nosso testemunho é fundamental para levar alguém a Jesus. Uma outra questão que eu observo em querer elevar alguém até Jesus, quando nós temos esse desejo de convidar alguém para ir à igreja, ouvir a palavra, eu acho muito importante nós sempre usarmos a expressão nós, a expressão que diz ao convidado: venha até a igreja para ouvir conosco o que Deus tem para nos dizer. Venha até a igreja e observe como nós cantamos, como nós louvamos, como nós estudamos a palavra de Deus. Quer dizer, isso significa que fazemos parte do culto. É uma maneira de demonstrar à pessoa que você não está convidando a ele para ser apenas um espectador de outros, mas ele vai ali porque você faz parte do culto, você faz parte da reunião, você ora, ou você canta, ou você estuda a palavra. Portanto, levar alguém a Jesus é uma necessidade muito imperiosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela tem a grande missão de salvar, através do Senhor Jesus, é claro, né? Quem salva é o Senhor Jesus, não é a igreja. Vou repetir. Nós, como igreja, temos a grande responsabilidade de convidar o pecador para ouvir a mensagem de salvação que o nosso amado Jesus tem para lhe dar. Que o Senhor nos ajude, portanto, com essa primeiro item da nossa lição. Vamos tomar esse propósito de levar alguém a Jesus. Uma igreja só cresce quando nós recebemos no nosso convívio pessoas que vêm através do testemunho de outro irmão para participar conosco do momento de reunião, momento de culto ao Senhor. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39, lemos: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, quer dizer, creram no Senhor Jesus, em virtude do testemunho da mulher, daquela mulher samaritana, nós já temos estudado isso, né? Que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Aqueles samaritanos creram no Senhor Jesus, aqui, em virtude do testemunho daquela mulher. Então, que o Senhor nos ajude a compreender a importância do nosso testemunho. Tudo Jesus fez bem feito, né? Vamos no versículo 33, desse texto que nós estamos estudando. Vocês que estão com a Bíblia aberta aí, leem lá. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Eu sei que o Senhor, ele tem várias e várias maneiras de resolver o problema da enfermidade do nosso corpo físico. Nós já temos comentado isso aí em classe em outras ocasiões. Muitas e muitas vezes o Senhor se vale de maneiras assim muito especiais, que transcende o nosso entendimento humano. São maneiras sobrenaturais. Ele tem esse poder de agir dessa maneira. Mas, em outras ocasiões, ele também se utiliza de recursos
que a medicina reconhece como válida. E uma delas é a fisioterapia, a outra é o uso de medicamento. Tá certo? Eu acho que quanto a isso não há nenhuma dúvida. A fisioterapia, conforme está no dicionário, é o tratamento da doença por meio de exercícios e de agentes físicos. Ora, quando o Senhor Jesus pôs os dedos nos ouvidos daquele surdo, eu fico imaginando, é uma imaginação de que foi um ato de talvez massagear ou alguma coisa aconteceu com esse toque do Senhor, os seus dedos nos ouvidos daquele homem. Está escrito aí, tá? Então vocês podem ler, que está bem aí descrito. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Então Jesus usou esse recurso da fisioterapia. Na questão do medicamento, ele diz o texto que lhe tocou a língua com a saliva. O medicamento é uma substância que objetiva curar doença ou paliar os efeitos da doença. A questão da saliva é uma questão que pouco se sabe a esse respeito. Eu procurei consultar algumas fontes e eu confesso a vocês que não foi muito fácil encontrar uma explicação se de fato a nossa saliva tem alguma propriedade terapêutica. Mas eu acabei nessas pesquisas encontrando uma que eu vou passar para vocês nesse momento. Eu observei numa dessas pesquisas no site terra.com.br, e aqui está todo o endereço, para não parecer que eu estou trazendo uma fake news, né? Já que essa é uma notícia antiga, antiga para os nossos dias, de 2016, e nesse artigo publicado nesse site, e quem quiser pode conferir, nesse artigo diz que foi feita pesquisa, está sendo feito estudos em que se conclui que a saliva produz analgésico 6 vezes mais forte que a morfina. Segundo o texto, até há um nome para esse tipo de saliva, né? Dessa química que chama opiorfina, esse é o nome mesmo. Também tem efeito antidepressivo e está sendo comparada ao ópio, só que com uma vantagem: poucas chances de causar dependência. Esse artigo, meus amados irmãos, estou com ele aqui anotado, foi publicado no dia 28 de abril de 2016. Nós não vamos lê-lo aqui em público por causa do nosso tempo, mas é importante saber isso. O finalzinho, o autor descreve remédios de saliva. Com essa descoberta, é inevitável não pensar que logo mais um remédio feito de saliva pode chegar ao mercado. Abre aspas. Esta descoberta abre possibilidades de desenvolvimento de medicamentos analgésicos com menos efeitos colaterais, como a dependência química e psicológica, que os fármacos convencionais
podem causar, diz Maria Cecília. Então fica aí mais um adendo ao estudo das nossas lições, porque muitas vezes temos dificuldade de coordenar esses pensamentos. Olha, como Jesus toca os ouvidos, como Jesus, com a saliva, toca a língua, mas faz sentido. Se ele quis usar esses medicamentos, quem somos nós para questionar o nosso Senhor? No texto logo a seguir, Marcos 8, Jesus tomando o cego pela mão, nós já lemos isso, né? Aliás, versículo 22, rogando-lhe que tocasse, Jesus tomando o cego pela mão, é esse que eu quero ler, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe a saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vê alguma coisa? Fica aí, portanto, para nós que somos estudantes da palavra, a informação clara e nítida de que o Senhor Jesus, ele opera os seus milagres, as suas virtudes, como bem lhe aprouver. Ele pode usar medicamento, pode usar outros meios, tudo depende dele, porque tudo ele faz bem feito. Jesus concretiza esse processo do tratamento, da cura, quando ele leva os olhos aos céus. Versículo 34. Erguendo os olhos aos céus, suspirou e fez uma pronúncia de uma palavra que não é muito comum, que é uma palavra aramaica, uma palavra daqueles dias, éfata, que quer dizer abre-te, uma ordem. O Senhor transmitiu àquele enfermo, aquela enfermidade, aqueles olhos que estavam fechados, aquela língua que estava presa. O Senhor, melhor, eu falei olhos, mas olhos é outro caso mais adiante. Aqui é apenas o caso da surdez e o caso da gagueira. Então o Senhor abre aqui os ouvidos e solta a língua, né? Porque o gagueiro, ele tem uma espécie de a língua presa, né? Travada, e o Senhor liberta aquele homem dessa língua travada e liberta o homem daquela surdez. Com estas palavras agora, olhando aos céus, eu fico imaginando o que ele pôde ver nos céus. Só me vem à mente, ele viu a presença de Deus, o Pai. Ou seja, ele fez isso em consonância com a vontade do Pai. Uma demonstração de submissão do nosso Senhor ao seu Pai, o nosso Pai, ao seu Deus, o nosso Deus. Portanto, Jesus, aqui no versículo 34, ele ordena que aquela enfermidade fosse curada. Versículo 35. O milagre realizado por Jesus. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Tudo ele faz perfeito. Meus irmãos, isso nos faz pensar na necessidade que temos de convidar amigos nossos que estão surdos para a palavra do Senhor, amigos nossos que estão com dificuldade de proclamar a salvação em Jesus, a virem até Jesus, a levá-los até Jesus, para que eles possam
também serem alcançados por esse milagre que o Senhor está pronto a realizar. Esse milagre que o Senhor realizou aqui, lá em Sidom, se não me engano, Tiro e depois Sidom, esse milagre, ele está ainda hoje pronto a realizar. Mas para isso é preciso que levemos a pessoa até o Senhor Jesus, como está no primeiro item do nosso estudo nessa manhã. No quinto item, eu vou apenas lembrar que o Senhor Jesus não é a primeira vez que ele faz isso. Várias e várias vezes ele pede à pessoa beneficiada pelo milagre que não saia divulgando a ninguém o milagre recebido. Mais uma vez, nós temos essa informação bem nítida no capítulo Marcos 7, capítulo 7, versículo 36. Mas Jesus lhes ordenou. Aqui Jesus está ordenando não só ao curado, mas aqueles que o levaram, o enfermo, até ele. Veja só, mas lhes, no plural, Jesus está dizendo não a todos que participaram daquele processo, da libertação daquele enfermo, que a ninguém o dissessem. Jesus queria sigilo, ele queria segredo nesse acontecimento. Muito diferente dos nossos dias, muito, muito diferente, onde as pessoas querem publicidade nos acontecimentos de milagres em suas vidas. Não digo que não se compartilhe as bênçãos para enfatizar o quanto Deus tem sido benevolente conosco, mas não é do agrado do Senhor que façamos divulgação dos seus feitos milagrosos em nossas vidas. A discrição é muito prezada pelo Senhor Jesus. É isso que muitas vezes nos deixa assim, muito, muito pensativos, quando a gente vê as pessoas fazendo alardes das coisas que acontecem consigo, enquanto que Jesus aqui está dizendo, olha, não divulguem a ninguém. Fica, portanto, esse ensino, enfatizando mais uma vez, o que o Senhor nos fizer, vamos procurar manter em segredo nas nossas vidas. No versículo 37, terminando o nosso texto, nós temos o reconhecimento desses amigos que levaram aquele enfermo, que agora não é mais enfermo, até o Senhor. Disseram eles, tudo ele tem feito esplendidamente bem. A gratidão é uma virtude. É uma virtude que o Senhor observa. O Senhor Jesus, ele almeja que as pessoas alcançadas pelas suas misericórdias reconheçam essas bênçãos. E aqui, esses que estavam junto daquele enfermo, diz o texto aqui, maravilharam-se sobremaneira. Porque talvez, fico imaginando, ao levar até o Senhor aquele surdo e gago, não sei se eles tinham plena certeza de que aquele enfermo seria libertado. Mas agora eles viram que valeu a pena, porque aquele homem agora
escuta e fala, porque ele fez tudo bem. É esse o Jesus que nós temos. Ele é o mesmo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso amado Jesus. A ele nós devemos a nossa vida. Vamos fazer esse reconhecimento público. Não divulgar como o Senhor pediu que não divulgasse, mas no nosso coração, vamos reconhecer no nosso coração que tudo ele faz, tem feito esplendidamente bem. Terminando, para deixar como conclusão, eu separei Isaías 53, versículo 4, primeira parte. O profeta Isaías escrevendo disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esta profecia, este assunto profético foi anunciado 7 séculos aproximadamente antes desse surdo e desse gago ser curado. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Que o Senhor aumente em nós a alegria de sermos parte desse grupo que crê nas virtudes do Senhor Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Não podemos deixar de dizer que a pior de todas as enfermidades, a pior de todas as dores, não é a física, mas sim a espiritual. E nessa parte das enfermidades do espírito, nas dores da alma, ele agiu de uma maneira extraordinária. Quando foi até o último instante ali na cruz do Calvário e se deu em nosso favor, morrendo como um malfeitor, para que nós hoje pudéssemos estar aqui estudando esta lição. Que o Senhor nos abençoe. Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos estudar a lição número 3. Um jovem rico, mas necessitado do bem maior. Baseado no texto de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Vamos ver o que o Senhor tem para nós através dessa nova lição. Já vamos, durante a semana, estudando os textos marcados e procurando, na medida do possível, separar aquele versículo ou versículos que falem mais ao nosso coração, que nos chame mais atenção. Eu quero, antes de desligar aqui, orar com os irmãos. Peço a vocês que curvem as cabeças e oremos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por estudarmos esta lição, onde o nosso Senhor Jesus, mais uma vez, dá uma demonstração de poder ao curar aquele homem que tinha dificuldades de audição e de fala. E ele curou de uma maneira bem diferente. Ele usou os recursos da medicina. Nós agradecemos, Senhor, porque ele faz o que lhe melhor aprouver. Tudo ele faz esplendidamente bem. Agradecemos, Senhor, nosso Pai, pela vinda do teu Filho amado a este mundo. E como igreja, nós queremos estar bem atentos ao seu mandamento, aos seus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor,
Oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém.